abençoe rica e poderosamente. Eu não lembro se eu compartilhei lá na igreja, lá no grupo da igreja. Eu estava vendo, né, uma guerrilha, né, que está acontecendo no Haiti. Não sei se alguns de vocês viram isso. E não é diretamente contra o cristão, é briga mesmo, é guerrilha para território. Mas nisso alguns cristãos estão morrendo, pastores, missionários estão morrendo. A gente tem visto a perseguição da igreja na Coreia do Norte. A gente tem visto isso na China, entre tantos outros lugares que eu poderia estar aqui citando, a chamada janela 1040. A gente hoje vai para a Europa e vê que na Europa não tem essa perseguição de prender, de matar, mas há uma perseguição contra a crença em Jesus Cristo. Já falei aqui uma vez, há lugares que Jesus Cristo ele é visto como uma lenda, igual é um Papai Noel. Eu vou abrir só aqui um parênteses, dar um beijão à tia Lúcia, que é a tia da Alessandra, que está ali assistindo. A paz, tia. E por que eu estou falando isso? Não tem a ver diretamente com a pregação, mas eu estou falando isso que hoje eu fui numa consulta, como está sendo gravado, eu não sei se eu tenho a liberdade de citar nome, então não vou citar nome, mas de um doutor, né, que ele é cristão e a igreja dele tem saído das quatro paredes, que é isso que eu creio ser igreja. Eles têm feito a ar livre, eles vão para uma comunidade. E ele falou: pastor, a gente canta 2, 3 louvores, a gente faz uma mensagem de 5, 10, no máximo 15 minutos, e a gente ora, e as pessoas falam para a gente, né, volta de novo, não some não, venham mais vezes. E a cada vez que eles fazem, inclusive hoje eles foram fazer esse tipo de evangelismo, eles vão em comunidades diferentes aqui, em locais diferentes aqui da cidade. Eles também saem para distribuir alimentos para o pessoal em situação de rua. E ele contava como ele vê as pessoas sedentas. E aí é uma interpretação minha, parece que isso é algo que eu sei que eles estão fazendo já com uma certa frequência, mas parece que é algo novo na vida deles. E eu fico feliz por eles estarem fazendo isso, feliz por eles estarem experimentando essa necessidade das pessoas de ouvirem de Cristo. Mas ao mesmo tempo eu me entristeço por saber que somos poucos que entenderam de fato que é uma luta espiritual que nós vivemos. São poucos que entenderam que essa luta espiritual não tem a ver com eu te repreendo em nome de Jesus. Não, é uma luta de tirar vidas que estão vivendo no engano do adversário, esse engano que leva as pessoas para a morte eterna, e o desejo do adversário é que eles não conheçam a vida eterna. E eu fico olhando por outro lado, essa liberdade que nós temos até de nos reunir, e que muitas das vezes a gente não entendeu isso. Eu sou alguém, aqui ainda não consegui, né, me organizar, ter as condições para fazer, mas eu sou alguém que gosto de ir à praia, né, gosto de surfar, tenho que consertar minha prancha que está lá, ruinzinha. Não estou podendo nada disso, né, até operar, mas depois que eu operar, em nome de Jesus, eu vou poder jogar o meu futebol. Estou dizendo isso para dizer que eu não sou uma pessoa, digamos, atolada, né, que acha que a vida é só isso em relação às coisas de Deus, que eu não possa passear. Não, não é isso. Eu só entendo que há coisas que são prioridades e coisas que são secundárias. Eu entendo que há algo que urge, que tem a ver com a eternidade, ou para a salvação ou para a perdição, mas tem a ver com eternidade. E às vezes a gente valoriza aquilo que é secundário, terciário, mas a gente não valoriza aquilo que é primordial, que é primário, aquilo que tem a ver com a vida eterna. E por último, antes de eu pregar,
eu lembro que assim que eu me converti, eu sempre fui amante da praia, sempre. Praia é minha paixão desde sempre. E quando eu me converti, eu só vivia na praia. Eu tenho um amigo chamado Ramiro, que ele falou uma vez para um outro amigo nosso: quer se esconder de Rogério no verão, fica na casa dele. Porque eu só estava na praia, eu trabalhava de escala, dia sim, dia não. Aí um dia eu estava no trabalho, no outro dia eu estava onde? Na praia. No outro dia eu estava no trabalho, no outro dia eu estava onde? Na praia. Aí ele falava: quer se esconder de Rogerinho no verão, fica na casa dele. Porque eu nunca estava em casa, eu estava trabalhando ou estava na praia. E quando eu me converti, eu levei, sem exagero, no meu primeiro ano, só na praia, para a glória de Deus, mais de 20 e poucas pessoas a Cristo, pregando na praia. Pregando, não se escandalize, de sunguinha, porque isso é uma realidade que eu estou falando, de sunguinha. E as pessoas que conheciam o Rogerinho antes, né, o Rogerinho namorador, às vezes chegava até uma menininha e eu, Jesus nela. E a Alessandra lembra disso, quantas pessoas passaram aí para a igreja que eu me converti na igreja que ela frequentava, como as pessoas foram conhecendo Jesus. Algumas delas hoje são pastores, né? Não mais na nossa igreja metodista, mas na Wesleyana, na Assembleia de Deus, mas se tornaram pastores na praia. Fiz um time de futebol, eu e o falecido Militino, né? Faleceu, gente boa, e eu e ele montamos um time. Eu trabalhava na Nacional Gás Butano, e eu ganhava bem demais, gente. Eu ganhava, na época, isso 20 e tantos anos atrás, eu ganhava 2.000 e pouco reais em dinheiro. Ganhava uma cesta básica que eu tinha que fazer 2 viagens para levá-la. A cada hora extra era 100% que eu ganhava em cima. Salubridade, meu Deus, mas eu ganhava muita coisa em cima. E aí a gente comprava uma Bíblia, Novo Testamento, e a metade do time nosso era cristão e a metade não cristão. E a gente jogava contra não cristãos. Aí quando ia jogar, dava uma Bíblia, Novo Testamento para cada um, intercalava na hora da oração, orava todo mundo junto antes de começar o jogo, jogava, e o jogo era vera. Acabava de jogar, a gente ia lá, orava de novo, e Deus, por misericórdia, também foi gerando filhos na fé nesse caminho. Isto é, não tem essa história de que eu vou para o lazer, eu deixo de ser aquilo que Deus espera que eu seja e fazer aquilo que Deus espera que eu faça. E nunca, e repito, vou usar de novo minha esposa como testemunho, eu trabalhava a mais de viagem, eu chegava a quase 4 horas de viagem da minha casa para a Reduc. Eu não sei se alguém aqui conhece a Reduc, lá em Campos dos Elíseos, em Caxias. E eu, se o pessoal de Caxias estivesse aqui, eles iam falar onde é. E eu morava no Campo Grande. Era uma doideira para poder chegar no trabalho. Trabalhava abastecendo carreta de gás. Aqui eu nunca vi até hoje, aqui dentro, carreta mesmo de gás. E abastecia, esvaziava a carreta, ia levar carreta de gás para outros estados, cidades. E eu quando chegava a tempo, eu ia correndo para a igreja, fazia parte do ministério de oração, orava pelo pessoal. Nunca nada disso foi impedimento para que eu buscasse querer ser e fazer o que Deus espera que eu faça e seja. E talvez você esteja falando assim: poxa, o pastor está querendo aparecer. Não, eu estou querendo dizer que se a gente entender de fato quem é Jesus, o que é inferno, perdição, o que é céu, salvação, se a gente de fato entender isso, a gente usar da liberdade que a gente tem para ter muito mais intimidade com Deus e para buscar frutificar muito mais no Senhor em todos os sentidos, inclusive como pescadores de homens. E eu não sei porquê, mas eu vim com desejo de compartilhar isso com vocês, que vocês vão ver que não tem nada a ver com a pregação, mas eu vim com o desejo de fazer isso. E quero aproveitar e falar para vocês que o nosso irmão Galvão e a nossa irmã Albina chegaram bem, né? Já estão lá em Vitória, na casa da Thalita e do Felipe. Abra sua Bíblia
nós vamos ler Não, até onde eu sei não. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler duas passagens falando sobre a mesma coisa, mas com não posições diferentes, mas um fala mais, outro fala menos. Mateus 12, vamos ler do 1 ao 8. E depois a gente vai ler Lucas 6, do 1 ao 5. Mateus 12, do 1 ao 8. Depois Lucas 6, do 1 ao 5. Diz assim: naquele tempo passou Jesus pelas searas, em dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isto, lhe disseram: olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não leste na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam um dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Lucas 6 agora, do 1 ao 5. Num sábado, Jesus passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e debulhando-as com as mãos, as comiam. Alguns fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? Respondeu-lhe Jesus: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, que somente aos sacerdotes era lícito comer, e os deu também aos que estavam com ele? Senhor, que eu possa alcançar os corações através do Espírito Santo, a fim de que a sua palavra não volte vazia, a fim de que haja libertação sobre nós, a fim de que haja edificação, a fim de que haja poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, que as nossas mentes espirituais, Senhor Deus, se abram, que os nossos olhos vejam da maneira que o Senhor enxerga, para que possamos viver essa vida com a consciência, com o discernimento que vem da Tua palavra, da Tua revelação. Me ajuda a ser canal de bênção. Apesar de mim, fale com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero começar dizendo que quando os fariseus começaram a ser esses que, juntos com os saduceus, mas principalmente os fariseus e os escribas, começaram a dominar a lei de Deus, principalmente depois da guerra dos Macabeus, que é esse tempo que a gente chama de intertestamentário, que fica entre Malaquias e Novo Testamento, onde muita gente diz que Deus ficou em silêncio durante 400 anos, mas nesse silêncio não é que Deus deixou de falar, é silêncio porque não se levanta nenhum profeta, como até então vinham se levantando, que o último no Velho Testamento, então o último entre aspas é Malaquias, porque depois João Batista também ele é visto como um profeta. E nesse período de 400 anos, a gente vê um silêncio de Deus em relação aos profetas, e é nessa época que tem a guerra dos Macabeus, que não dá para eu explicar tudo agora, mas é um povo que se levanta contra um grupo pagão, um governo pagão, e esse governo que quer destruir a lei, a Torá, o Pentateuco, quer acabar com isso, que estão fazendo tudo contra a vontade de Deus. Então eles se levantam como guerra mesmo, e conseguem conservar a palavra de Deus, e através desse povo principalmente que os fariseus surgem com força, e esses fariseus eles se tornam de certa maneira detentores da lei, eles conheciam, eles dominavam. Só que com o passar do tempo, como eu falei inclusive aqui quando a gente começou o estudo, eles começaram a usar do conhecimento deles da lei
para poder sobrepujar as pessoas, para poder dar uma de malandrinho, né? A gente vai ver aí alguns líderes hoje que pegam porções da Bíblia, aproveita-se do não conhecimento do povo e quer tirar vantagem para si, em cima de algumas passagens. Por isso que Jesus fala, né? Com a boca vocês me confessam, mas o coração está longe demais de mim. Vocês limpam o exterior, mas o interior continua sujo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo que com o passar do tempo, eles começaram a colocar regras em cima das leis. Vou dar um exemplo. Está dizendo que não se pode trabalhar no sábado. E aí eles começaram a dizer qual a distância que a gente podia caminhar. Salvo engano, se minha mente não falhar, eles, os fariseus, determinaram que no sábado as pessoas só poderiam caminhar 2 quilômetros. Que se passasse dos 2 quilômetros, era pecado. Hoje, em Israel, os elevadores, em sua maioria, no dia de sábado, você não aperta o botão para o elevador te deixar onde tu queres, porque eles entendem que você apertar o botão, você está trabalhando. Então no sábado, o elevador ele é programado para parar em todos os andares. Isso ainda é resquício de muitas coisas que os fariseus começaram a colocar como regra em cima da lei de Deus. Eles começaram a limitar o que passaria a ser pecado ou não, porque a lei tinha dito que no sábado descansarás. Então eles criaram o que seria descanso e o que não seria descanso, o que tu estaria infringindo a lei ou não. E essa passagem, esses homens estão aqui querendo acusar Jesus e os seus discípulos, porque no dia de sábado eles estavam colhendo as espigas que caíam no chão e comendo. Todavia, isso não era pecado, porque lá em Levítico vai dizer que as espigas que caíssem no chão, você teria o direito de pegá-la, você não poderia ir lá e colhê-la, aí seria trabalho, mas a do chão poderia. Mas os fariseus, nessas criações de regras em cima de leis, eles começaram a estabelecer um montão de coisas. Então ele vai dizer para Jesus que os discípulos estão pecando, porque eles estão pegando espigas, debulhando-as, quer dizer, né, quem vocês conhecem, devem conhecer mais do que eu, né, os milho, debulhando e comendo, porque eles querem acusar Jesus através dos discípulos de Jesus. O que eles querem é ter uma maneira de pegar Jesus. E Jesus vai e pega o que está escrito em 1 Samuel, no capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 9, para dizer que um dia Davi, fugindo, tendo lá os seus conservos, né, os soldados que com ele estavam, eles entram, chegam na cidade lá de Nebo. Na cidade de Nebo tem um sacerdote, Amaleque, e ele vai e pede dos pães. E o sacerdote fala: os únicos pães que a gente tem aqui são os pães da preposição, são os pães que somente os sacerdotes podem comer. Ninguém mais pode comer desses pães. E só que o cara está falando com o rei, né? Está falando com o Davi. E Davi está querendo dizer: olha, eu estou com soldados aí, eu vim aqui a mando de Saul para uma missão, então o pessoal não pode ver que eu estou com soldados, o rei Saul que me mandou. E Davi já tinha uma certa fama. E o sacerdote vai e fala assim: se eles pelo menos não tiverem tocado em mulheres, porque não podia, tinha que estar purificado, mas isso não para o povo, isso para os sacerdotes. Mas o sacerdote começa a pegar algumas leis que eram para os sacerdotes, para os levitas, e falar assim: se pelo menos eles estiverem se encaixando nisso, aí a gente vai e libera o pão para vocês. A gente abre lá a padaria, faz uma fornalha, libera o pão para vocês. E aí eles vão dizer: não, meus homens estão na luta comigo, estão na guerra aí. Quando a gente sai para batalhar, ninguém toca em mulher nenhuma. Enfim, no final, Davi e os seus soldados
comem do pão que não é lícito comer, que não poderia comer, inclusive não poderia com pena de morte. Mas Davi não morre, nem tampouco os seus soldados. E quando esses homens, em cima de uma regra, e não em cima da lei, repito, a lei dizia que se caísse no chão não era trabalho, você podia pegar. Eles querem acusar Jesus. E Jesus vai e pega um fato histórico de alguém que eles veneravam demais. Os judeus, até hoje, eles têm Davi como o cara, principalmente porque a promessa para os judeus que não creem, que Jesus, o Messias, viria, para a gente já veio, para os que não creem não veio ainda, da descendência de Davi. E Davi é o homem das guerras, Davi é o homem dos salmos, Davi é um homem chamado segundo o coração de Deus, e eles então colocam Davi lá em cima, no pedestal. Então Jesus pega Davi, esse que eles tanto amam, que eles tanto têm como exemplo, e fala: não lembra como Davi fez isso? Quando a gente vai ler Êxodo, a partir do capítulo 23, no versículo 12, está lá escrito que só os sacerdotes que poderiam comer. Mas em 1 Samuel 21 está dizendo que Davi e os outros comeram e não morreram. E aí Jesus está falando, então quer dizer que Davi pode fazer aquilo que a lei diz que não é para fazer. E os meus discípulos não podem fazer aquilo que vocês disseram que não é para fazer. Tem alguma coisa errada nisso daí. E eu quero explicar isso para que a gente entenda que Deus nunca corrobora com aquilo que é pecado. Deus nunca aprova aquilo que é pecado. Algumas pessoas vão defender, porque eu já li isso, dizer que Deus não destruiu Davi e os soldados, porque Deus ama mais a vida do que as leis. Escuta, por favor, para a gente entender aqui e não sair confuso. Mas lá no Velho Testamento, a gente vai lembrar que quando da inauguração do templo, eu preguei isso aqui há pouco tempo, quando Nadab e Abiú vão oferecer fogo estranho, eles morrem na hora, como Deus havia dito que morreria, porque só poderia entrar no Santo dos Santos, só poderia entrar na tenda que Deus havia mandado construir, no tabernáculo, o fogo que era fogo santificado, que era fogo lá de dentro, e não o fogo externo. Mas se Nadab e Abiú morreram, como Deus havia dito que aconteceria quem oferecesse fogo estranho, por que então Davi e os soldados foram poupados? Presta atenção, eu estou querendo falar porque tem alguns que defendem que pela vida Deus permite que as ordenanças deles, as leis deles, elas sejam deixadas de lado para que a vida seja poupada. Mas isso não valeu para Abiú e para Nadab. Isso não valeu para Corá, quando Moisés fala, decidam, Deus vai decidir entre mim e você quem ele chamou, se vocês não morrerem de uma morte, não era só morrer, de uma morte extraordinária, sobrenatural, Deus não é Deus comigo. E aí o chão se abre e eles e a família de Corá morrem. Então peraí, não faz sentido isso. Eu quero que a gente entenda que Deus não passou a mão na cabeça de Davi, não foi isso. Deus não poupou Davi porque ele ama Davi e Davi poderia pecar. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia me faz entender que Deus poupa Davi e os soldados, porque eles, segundo a resposta que Davi dá, eles estavam numa vida de santificação. Eu não estava lá para saber se isso é verdade ou não, mas eu quero crer que é por isso, porque tudo que o sacerdote vai perguntando a Davi, Davi vai respondendo, eles estão enquadrados nisso, eles estão direito nisso, eles estão nisso, eles estão nisso. E o sacerdote que dá o pão a eles, não são eles que entram lá no lugar santíssimo, nem no lugar santo e pega do pão.
quando Jesus pega esse exemplo para dar para eles, que é aí que eu quero chegar, é o que eu quero que a gente entenda. Eles são, os fariseus, homem que defende Davi, que era pecador. Gente, nós sabemos as atrocidades, os erros que Davi cometeu. Davi foi numa mulher que não era dele. Davi é aquele que Deus não tinha falado nada, ele foi lá e contou o povo e Deus se irou contra ele. E a gente poderia dar aqui outros tantos exemplos que não vem ao caso, só quero dizer que Davi era pecador. E aí eles olham para os discípulos de Jesus, que não estavam infringindo nenhuma lei, mas querem imputar neles um pecado, para dizer que aqueles homens eram indignos e que estavam cometendo pecado e quiçá não seriam dignos de algum tipo de punição. Então, peraí, a quem me interessa, eu não vejo pecado. A quem eu quero acusar, eu vejo pecado. Agora, a gente não é assim? Quando a gente quer defender alguém, a gente vai e santifica essa pessoa, beatiza essa pessoa. Quando a gente quer massacrar alguém, meu Deus, a gente bota pecado até onde não há pecado, a gente bota culpa até onde não há culpa, a gente aumenta a história, a gente cria contos só para poder destruir uma pessoa, porque a gente quis. Eu sempre falo que ser pastor é coisa assim, uma das coisas mais loucas do mundo. E vou explicar o porquê. O pastor é aquele que foi comprado com o mesmo sangue que cada um de vocês, foi purificado pelo mesmo Jesus, foi perdoado pelo mesmo sacrifício da cruz, tem o mesmo Espírito nele que tem em vocês, vive todo dia buscando mortificar a carne como cada um de vocês, pelo menos tem que ser assim. Mas o pastor é aquele que tem que entender a fabilidade, a inclinação para pecar de todo mundo, tem que consolar, tem que aconselhar, tem que orar, não é assim, irmã Jaci? Mas se é o pastor que dá um mole, o que acontece? É o pior do mundo. E ainda tem mais, e tem ainda a situação que o pastor não deu nenhuma vacilada, mas como ele pode não agradar um ou outro, o que acontece? Pessoas arrumam história para imputar, lembra? Aqui não tem pecado, mas usaram de uma regra que eles criaram para dizer que há pecado só para destruir as pessoas. E é onde Jesus vai dizer que o que ele espera, o que ele está dizendo lá em Mateus, é que haja misericórdia. O que Jesus está dizendo é o seguinte: todos pecamos. Vocês estão amando um pecador que a história registra os pecados dele, mas vocês querem condenar alguém que nem na lei está pecando, mas está pecando contra as regras que vocês criaram, mas vocês estão arrumando os meios de fazer condenados. E vem Jesus e diz: o que eu espero é que cada um tenha misericórdia em relação à vida do outro, que cada um trate o outro com compaixão, cada um trate o outro com bondade, com longanimidade, cada um trate o outro com compreensão. Eu pregando aqui esses dias eu falei que é uma pesquisa feita, que ninguém fere tanto alguém da mesma tribo como um cristão fere outro. Ninguém vira as costas para o teu povo como vira os cristãos. Nós temos mãos para apontar quem está caído, mas não temos mãos para levantar aquele que está caído. Mas quando somos nós que estamos caídos, não queremos ser apontados e queremos que outros estendam as mãos para nos socorrer. Nós temos uma habilidade muito grande para aquilo que a gente deseja, a gente poder destruir aqueles que a gente quer destruir.
E continua Jesus falando: eu sou o Senhor do templo, eu sou o Senhor do sábado, eu sou maior do que o templo. E Ele está dizendo: o que eu quero de vocês é misericórdia, é compaixão, é bondade, é benignidade, é longanimidade. Amados, eu creio ainda, vocês podem concordar ou não, mas eu creio ainda num Deus que, quando a pessoa endureceu o mesmo coração e está trabalhando a obra, e aqueles outros teólogos que pensam o contrário podem discordar, eu creio num Deus que ainda traz um juízo ali. Ah, pastor, não acontece mais, então tira Ananias e Safira da tua Bíblia, que está em Atos 5, depois do derramado do Espírito Santo. Então tira. Foi Herodes, esqueci o nome, que não quis dar glória a Deus e foi consumido por bicho. Tira isso, que está tudo em Atos, está tudo no Novo Testamento. Amado, vai dizer o escritor aos Hebreus: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas esse Deus espera que eu e você tratemos a todos com misericórdia. Mas nós, quando a gente vai falar do outro, a gente tem um prumo para medir os outros que não mede a gente. Por isso que o Senhor Jesus vai falar: como você está reparando no cisco do teu irmão e não consegue enxergar a trave que está no teu olho? Tira primeiro esse argueiro, esse tronco que está no teu olho. Para de ficar olhando no cisco do teu irmão para acusá-lo. Amados, vocês estão aqui desde muito tempo na Igreja Metodista de São Mateus. Pensa quantas pessoas que ficaram feridas, por motivo ou sem motivo, mas ficaram feridas, que a gente podia buscá-las, que a gente poderia socorrê-las. Esses dias eu conversando, essa semana, com o irmão da igreja, e entramos aí num determinado tema. A vida de pastor é muito engraçada, né? Mas cidade pequena, você vai no lugar, vira aconselhamento, vira gabinete, não tem jeito. E aí, eu falando para essa pessoa, eu falei: escuta só, todos nós erramos, não há quem não erre, só teve um, chamado Jesus, o Cristo. O problema maior não está no errar, o problema maior está o que a gente faz quando a gente entende que errou. Errei contra Isaías, tenho que ir lá e falar: perdão, Isaías, eu errei contra você, o erro foi meu, me perdoa, vou tentar melhorar. Mas que dificuldade que a gente tem. A gente às vezes erra contra alguém e, para se justificar, vai arrumar uma maneira de dizer que o outro foi o causador do meu erro. Não, mas eu errei porque ele fez isso. Eu tratei assim porque foi por causa disso. A gente não assume o erro e ainda arruma uma maneira de botar que a culpa do nosso erro é a própria pessoa contra a qual a gente errou. Porque a gente tem dificuldade de compreender que todos nós, todas as manhãs, carecemos da misericórdia de Deus, carecemos da graça de Deus em todos os momentos. Se Deus fosse nos consumir pelos nossos pecados, não existiria mais um na terra. É a misericórdia, é a longanimidade dele que ainda nos sustenta. Mas que dificuldade a gente tem de ser como Cristo, de tratar o outro como Jesus trata nós mesmo, com misericórdia, com graça, com bondade. Que dificuldade, que facilidade para acusar, para apontar. E aqui eles querem pegar Jesus, querem botar Jesus numa sinuca de bico, como tentaram fazer o tempo todo. E vem Jesus e fala: ah, Davi, de quem vocês esperam o Messias, que não consegue entender que eu sou Messias, que errou pra caramba, vocês fecham os olhos contra os erros dele. Mas esse daqui
que nem errando estão errando contra o seu próprio conceito. Preste atenção nisso. Quantas vezes nós criamos conceitos de como tem que ser meu irmão, de como tem que ser o pastor, de como tem que ser a igreja. Nós criamos esses conceitos, e quando esses conceitos não acontecem, a gente fala que o irmão não presta, a igreja é ruim, que o pastor está fora da visão, a expressão que você quer criar, porque nós que criamos esse conceito e queremos que ele seja uma realidade. Quantas pessoas que idealizaram um Deus, e não é o Deus bíblico, é o Deus que a pessoa criou, e quando esse Deus que ela criou não atende, ela se revolta contra Deus, e às vezes não quer se revoltar contra Deus, então se revolta contra o irmão, contra o pastor, porque Deus não atendeu, mas porque nós criamos algo, e não conseguimos amar, não conseguimos agir de misericórdia, porque estamos longe do projeto de Deus. Estamos longe de querermos ser como Deus é, de querermos ser tratado, de tratar, o nosso próximo como Deus nos trata. Meu Deus, como vai ser diferente o dia que a igreja compreender a tratar o outro, que devemos tratar o outro com amor, com graça, com misericórdia. Às vezes, nessa caminhada, da fé que a gente vai tentando melhorar todos os dias, alguém me trata com grosseria, e aí eu dou um sorrisinho assim, e finjo que nem ouvi, continuo tratando com carinho e amor, e tu pode reparar, quando você faz isso, tu desmonta a pessoa, ela fica toda desconjuntada. Claro que vai ter uma que vai ficar com uma raiva ainda, porque você não respondeu como ela esperava, mas aí é ela com Deus, é ela com ela mesma, ela que se resolva. Como diz aí um pessoal quando quer botar pilha, ela que morde as próprias costas, né? Vai fazer o quê? Mas normalmente quando alguém que te trata mal, e você trata bem, você desconjunta as pessoas. E a Bíblia fala que a gente tem que ser amante do bem, a gente tem que ser inclinado para o bem, tratar bem quem nos trata bem, está lá no Sermão da Montanha. Até os ímpios fazem isso. O convite é para tratarmos bem quem nos trata mal, a todos, sem acepção. O interessante é que a gente é tão ruim, que a gente empreende energia, a gente se esforça para prejudicar quem a gente quer, a gente maquina, a gente pensa, a gente elabora, depois a gente faz tudo para colocar em prática, mas a gente não tem 50% desses esforços para tratar bem, para tratar com amor, para tratar com misericórdia, para tratar com longanimidade. Tem gente que passa a vida odiando. Amado, odiar dá muito trabalho. Gente, odiar, tu tem que ficar maquinando algo toda hora na tua mente, por que você odeia aquela pessoa, o que ela te causou, isso quando causou, se às vezes nem causou, você tem que elaborar coisas, isso. Agora quando você ama, você não maquina nada, é tudo espontâneo, é tudo livre, tu queres ver, tu já vai abraçando, tu já vai beijando, já vai orando, porque é natural pelo sobrenatural do Espírito Santo que habita em nós. E aí vem Jesus, lá em Mateus 12, e ele vai dizer no versículo 7, mas se soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Eu gosto quando ele fala aqui, se soubesses, o que ele está dizendo? Vocês não sabem que o desejo de Deus é misericórdia, não sabem que o desejo de Deus é bondade. Eu quero, em nome de Jesus, terminar essa mensagem dizendo que Deus não pactua com o pecado. Nosso Deus é santo, santo,
e santo. O convite dele, inclusive, é ser de santo, como eu sou, ele dizendo, santo. A Bíblia vai ensinar, sem santificação, ninguém verá a Deus. Isso não se negocia, não tem jeito. É por isso que está escrito, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Está enganando a si mesmo. O desejo dele é que essa santidade, ela seja vista através da maneira que a gente trata o outro. Como eu falei, é para terminar, a gente vê pessoas que acham que vão se santificar porque jejuaram, porque pararam de ver qualquer tipo de programação, mas quando está junto com outras pessoas, são grossas, são caluniadoras, são ignorantes, são sem afeto, como Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3, são mais amantes de si mesmo, mas acha porque seguiu um ritual, seguiu uma regrinha, me santifiquei. A maior santificação se demonstra nos relacionamentos, porque santificar é viver em obediência a Deus, isso que é santificar. E tratar o outro com misericórdia é obedecer a Deus. Tratar o outro com amor é obedecer a Deus. Tratar o outro com compaixão é obedecer a Deus. Ser longânimo, benigno, bondoso para o outro, dadivoso para o outro é obedecer a Deus. Isso tudo é o desejo de Deus. Isso tudo é santificação. A santificação não se dá quando você se torna um monge budista, que vai para um templo e se distancia de todo mundo. A santificação se dá no convívio. Por isso que é sal da terra, é no meio daqueles que são inclusive diferentes de nós, é luz do mundo, é ovelhas em meio de lobos, é como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. É no relacionamento, é na vida. Eu não consigo entender crente que chega, senta lá no final, fala com ninguém, acaba o culto e vai embora. Eu falo, a quem essa pessoa veio prestar culto? Porque culto só é Deus da comunhão dos santos. Não é isso que a Bíblia fala? Na unidade. O que a pessoa está cumprindo é que ela está massageando o ego dela mesmo. Ela está feliz com ela, porque ela diz, no dia de tal, domingo principalmente, eu fui lá, fui na igreja, até levei minha oferta e meu dízimo e fui para casa. Regras, leis, religiosidade, nada a ver com o Evangelho, nada a ver com vida de santidade. Não é. Que em nome de Jesus, Deus nos conceda corações misericordiosos, corações bondosos, que seja longânimo, mas tardio no irar-se, que seja benigno e que fique livre de toda a amargura do coração. Que em nome de Jesus nós sejamos levantadores de pessoas e não tacadores de areia naqueles que estão caídos. Que em nome de Jesus as nossas mãos sejam estendidas para levantar e não para apontar. Que em nome de Jesus os nossos joelhos se dobrem, não para que a gente seja melhor, mas para que a gente seja instrumento de Deus para tornar outras pessoas melhores. Porque esse é o desejo do coração de Deus. O que desejam que façam convosco, fazei vós com os outros em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, amados, em nome de Jesus. Desejo que o Espírito prolongue essa palavra no teu coração, que ela transforme de fato as nossas vidas, o nosso ser. Que não sejamos somente ouvintes, mas que sejamos praticantes em nome de Jesus.